TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro, e você vai ver a seguir. Obras no Teatro Dom Pedro serão retomadas na próxima segunda-feira em Petrópolis. Para mitigar enchentes causadas por fortes chuvas, o Governo do Rio lançará projeto para recuperar margens de rios em Petrópolis. Conselho Deliberativo aprova novos diretores do SERRAC. Agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar realizam ações na posse e no bairro da Glória. Brasil recebeu mais de 6 milhões e 650 mil turistas estrangeiros em 2024. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. As obras de restauração do Teatro Dom Pedro em Petrópolis serão retomadas na próxima semana. O anúncio foi feito pelo prefeito Ingo Rames durante uma vistoria que foi realizada na manhã de quarta-feira, ao lado do secretário de Cultura Adenilson Honorato e do secretário de Obras Maurício Veiga. O Teatro Dom Pedro está fechado desde 2019 para a reforma, mas desde o ano passado as obras estão paralisadas. Além da restauração, o teatro passou a contar com um elevador acessível e um novo espaço composto por salas para aulas de música e dança. Os comerciantes do entorno do teatro aprovaram a reabertura do equipamento cultural. Ótimo, vai trazer muita freguesia, vai movimentar a cidade. Vai ser muito benéfica não só para o comércio, mas até para a cidade em si, né? Que perde muito aqui com um prédio desse, o principal teatro da cidade, né? Vai ser um benefício para a população em geral. Segundo o economista Gastão Reis, o retorno do principal teatro de Petrópolis vai ser ótimo para a cidade. Eu acho que vai ser muito bom para a cidade, no sentido até de ter duas opções e não só uma. Estando há 6 anos fechado, em janeiro de 2024, o antigo governo municipal de Rubens Bom Tempo havia informado que entregaria o Teatro Dom Pedro reformado até julho do ano passado. Porém, a entrega não foi feita e as intervenções foram paralisadas. Porém, já nos primeiros dias em que assumiu a Prefeitura de Petrópolis, Ingo Rames, junto aos secretários de Cultura Adenilson Honorato e de Obras Maurício Veiga, anunciaram a retomada das intervenções e um novo prazo para a finalização do trabalho. Historiamos aqui que estágio está a obra do teatro, a obra está parada e dei ordem para que nós retomemos as obras na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro. Temos nossa obrigação de entregar esse teatro para a cidade nesse primeiro semestre de 2025. Vamos encarar esse desafio. Dentro de 3 meses, 6 no máximo, essa obra está entregue. A gente espera mesmo que essas obras sejam logo finalizadas, porque é um equipamento muito importante, não só para a população, mas também para o turismo aqui na cidade. Bom, agora mudando de assunto, o Conselho Deliberativo decidiu os novos diretores do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC, em uma reunião que foi realizada nesta quinta-feira aqui na cidade de Petrópolis. Os nomes de Gustavo Carneiro e João José Cruz foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro durante reunião realizada nesta quinta-feira. Eles vão ocupar, respectivamente, os cargos de diretor-presidente e diretor de administração, finanças e patrimônio da instituição. A reunião marcou a consolidação das indicações e teve como objetivo garantir a continuidade das ações estratégicas da instituição. Para o prefeito Ingo Rames, a aprovação desses nomes reforça o compromisso com a melhoria contínua da saúde no município. Segundo o secretário de Saúde, Luiz Kruzik, os profissionais têm um histórico de dedicação e competência e vão contribuir para fortalecer o SERRAC e garantir que o atendimento no Hospital Alcides Carneiro continue sendo referência para a população. Com os novos diretores, o SERRAC busca intensificar os esforços para oferecer serviços de saúde cada vez mais qualificados à população,
priorizando gestão transparente e resultados concretos. E o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, vai lançar em Petrópolis o Limpa Rio Margens, que é um projeto que prevê a recuperação de margens de rios e a instalação de equipamentos de lazer. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, durante a limpeza e o desassoreamento nos lagos do Parque Municipal de Itaipava, para mitigar o impacto causado pelas chuvas. A ideia é o projeto beneficiar cerca de 10 localidades na cidade de Petrópolis, que serão avaliadas pelas equipes técnicas do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e da Prefeitura. Frentes do programa Limpa Rio seguem atuando simultaneamente em 3 diferentes pontos da cidade: no Rio Piabanha, em Nogueira, no Rio Araras, em Bom Sucesso, e no Lago Vale do Sossego. Ao todo, 34 máquinas do INEA estão operando nos locais, sendo uma escavadeira hidráulica long hack, 5 escavadeiras hidráulicas, 26 caminhões e 2 tratores. 34 trabalhadores atuam no Limpa Rio. Como parte das ações do governo do estado preventivas ao período de chuvas em Petrópolis, o INEA removeu mais de 116.500 metros cúbicos de detritos de rios, córregos e lagos desde o ano passado. As frentes de trabalho do Limpa Rio foram realizadas durante todo o ano de 2024 em 15 diferentes pontos da cidade, como o Lago de Nogueira, que teve o leito original restabelecido após a limpeza e a remoção de 10.570 metros cúbicos de detritos. Desde setembro de 2022, o Limpa Rio já retirou 294.299 metros cúbicos de detritos de rios, córregos e lagos de Petrópolis. Entre setembro e dezembro de 2022, após as fortes chuvas que atingiram a cidade, 20 frentes de trabalho atuaram na remoção de resíduos. Em 2023, foram 17 frentes de trabalho que removeram 114.320 metros cúbicos de detritos, 2.232 a menos que este ano, quando foram retirados 116.572 metros cúbicos de detritos. E agora falando sobre as ações policiais, uma grande carga de entorpecentes foi apreendida no bairro da Glória, em Petrópolis, na última quarta-feira. No mesmo dia, desta vez no distrito da Posse, 2 homens foram presos por furto de cabos de telefonia. Equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar encontraram na terça-feira, no bairro da Glória, em uma região de mata, 1.200 pedras de crack e 400 tabletes de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Na tarde do mesmo dia, desta vez no distrito da Posse, 2 homens foram presos em flagrante, furtando cabos de telefonia. Após revista, os agentes encontraram 150 metros de cabos com eles. Os envolvidos foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Obrigada pelas informações, Gabriel. E um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na região de Correias, aqui em Petrópolis. A ação ocorreu na quarta-feira, após uma denúncia anônima. Por volta de 11h30 da manhã de quarta-feira, os agentes da Delegacia de Polícia de Itaipava prenderam em flagrante um homem que vendia drogas na rua Condessa Barbosa, na região de Correias, em Petrópolis. O acusado, que tem 25 anos, estava com 60 pedras de crack e 12 embalagens contendo maconha, no momento em que foi preso. Diante dos fatos, ele foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. E a Lei Seca inicia nesta sexta-feira a Operação Verão. Até o fim da estação, em março, as blitzes vão começar a ocorrer a partir do fim da tarde e vão se concentrar nos acessos às praias, cachoeiras e às áreas de grande concentração de pessoas. Na última edição da Operação Verão, entre os dias 22 de dezembro de 2023 até 21 de março de 2024, 1.246 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em 146 fiscalizações. As blitzes vão contar com o apoio de drones que serão usados para flagrar motoristas que tentam escapar da fiscalização. Ao identificar um veículo trafegando de ré na contramão, tentando subir em canteiros ou simulando panes, equipes de motos e veículos de apoio serão acionadas para a abordagem e a condução dos motoristas à fiscalização. Em 2024, 29.573 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool em 3.364 operações de fiscalização em todo o estado do Rio. E ao todo, a Lei Seca já abordou 270
81.462 mil motoristas. Realmente é preciso tomar cuidado, porque bebida e direção nunca dá certo, né? Bom, e o Ministério do Turismo informou que o ano de 2024 foi o melhor da história para o turismo internacional no Brasil. O país alcançou a marca recorde de mais de 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros no ano, o que representa um aumento de 12,6% em comparação ao ano anterior. Os dados consolidados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério, o Instituto Brasileiro de Turismo e a Polícia Federal. Somente em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número 11,1% maior que o registrado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram as principais portas de entrada dos visitantes estrangeiros em 2024. Proporcionalmente, estados como Roraima, Santa Catarina, Bahia e o Pará, que vai receber a COP30 no final do ano, registraram aumentos expressivos no número de estrangeiros em seus territórios. Os argentinos continuam liderando o volume de visitas internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1.900.000 argentinos desembarcaram no país. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado ao país 696.512 turistas. Os chilenos vêm logo atrás, com 651.776 visitas a destinos brasileiros. Já os vizinhos Paraguai e Uruguai juntos somaram mais de 833.412 visitantes. 2 em cada 3 turistas internacionais que chegam ao país vêm de avião, meio de transporte que permanece como principal acesso para esses visitantes. O transporte terrestre corresponde a 28,7% do total. Até novembro de 2024, o valor gasto pelos turistas estrangeiros no país somou 6,62 bilhões de dólares, a maior cifra registrada para meses de novembro desde 1995. Para 2025, o governo federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional têm previsão de 63,6 milhões de reais em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais. A expectativa é que sejam ofertadas pelo menos 500 mil novos assentos no período de um ano. E você vai ver depois do intervalo. Cerca de 70% dos proprietários de veículos de passeio pagam IPVA via Pix em 2025. Teto de juros do consignado do INSS subirá para 1,8% ao mês. Sem aprovação de lei, tabela do imposto de renda fica congelada em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Em uma sessão solene que foi realizada na quarta-feira, Márcio Pacheco tomou posse como conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para o biênio entre 2025 e 2026. Na solenidade, também foram empossados o conselheiro José Maurício de Lima Nolasco como vice-presidente e o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento como corregedor-geral. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado desde 2022, Márcio Pacheco, foi vereador por 2 legislaturas. Atuou como secretário municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro e foi deputado estadual durante 3 mandatos. Na Alerj, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além de ter atuado como líder do governo do Parlamento Fluminense. 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, isso aqui acontece. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, né, e eu inicio esse momento, né, agradecendo muito a Deus, Padre Jorge, muito. A Ele eu consagro o meu mandato, a Ele eu consagro essa gestão, eu professo a minha fé sem nenhuma, com uma profunda gratidão e me orgulho muito dela. Então, eu agradeço muito a Deus e consagro a Deus essa importante missão. O governador Cláudio Castro participou da sessão solene de posse do conselheiro Márcio Pacheco e, durante a cerimônia, destacou a importância do órgão para o fortalecimento do Estado do Rio e para garantir o bem-estar da população fluminense. Está muito feliz com a eleição do ex-deputado e conselheiro Márcio Pacheco para a presidência e hoje a posse. Eu acho que a posse do Márcio hoje representa a retomada do equilíbrio do Tribunal de Contas. A gente sabe que essa composição feita por técnicos e pessoas que venham da política são fundamentais para que a Corte de Contas seja uma corte que entenda as agruras que o gestor público vive. O governador ainda destacou que o objetivo é fazer com que o TCRJ seja reconhecido como um lugar de diálogo, aprendizado e atendimento humanizado, e que a parceria entre os órgãos municipais e estaduais estão em construção com o objetivo do desenvolvimento com justiça social. Na solenidade também tomaram posse os conselheiros José Maurício de Lima Nolasco como vice-presidente e o Rodrigo Melo do Nascimento como corregedor-geral. O conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia foi designado como presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. E a conselheira substituta Andréa Siqueira Martins será ouvidora do órgão. E foi liberada nesta semana a emissão do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro para o pagamento do IPVA 2025. E a novidade é que agora os proprietários de veículos podem quitar o documento via Pix.
A nova modalidade foi implementada este ano e já teve a adesão de cerca de 70% dos donos de carros. Foram gerados mais de 600 mil documentos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, apenas no dia 8 de janeiro, primeiro dia em que o serviço ficou disponível. Desse total, cerca de 70 mil documentos já foram pagos, sendo 50 mil por Pix, uma das novidades do imposto para este ano. A adesão ao Pix corresponde a 70% do total dos documentos já pagos neste ano. A adoção do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro para o pagamento do IPVA possibilita que o dono do veículo tenha mais informações sobre o imposto no ato da emissão do documento. Além disso, facilita a quitação, uma vez que a modalidade é aceita por qualquer banco. O DARJ é emitido somente pelo site ipva2025.fazenda.rj.gov.br, mediante informação do número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAM. O imposto pode ser pago em cota única com desconto de 3% ou em 3 vezes. De acordo com um calendário divulgado no fim do ano passado, os vencimentos começam no dia 21 deste mês, de acordo com o número final da placa do veículo. E os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão pagar mais nas futuras operações de crédito consignado. Por 13 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nesta quinta-feira, em Brasília, o novo limite de juros de 1,8% ao mês para essas operações. O novo teto é 0,14 ponto percentual maior que o limite atual, de 1,66% ao mês, nível que vigorava desde abril. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado foi mantido em 2,46% ao mês. Propostas pelo governo, as medidas entram em vigor 5 dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, o que ocorrerá nos próximos dias. Os bancos haviam pedido a elevação imediata do teto. As altas recentes na taxa Selic, que são os juros básicos da economia, foram a justificativa para o aumento. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou os juros básicos de 11,25% para 12,25% ao ano. Por causa dos juros maiores, os principais bancos pararam de conceder crédito consignado, alegando inviabilidade das operações com o teto atual. Apenas o representante dos bancos votou contra a medida, alegando o descompasso entre os juros do consignado e a realidade do mercado financeiro. As instituições financeiras pediam um teto de 1,99% ao ano para permitir a retomada parcial das concessões, excluindo aposentados por invalidez com mais de 70 anos. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional de 2021 determina a viabilidade econômica da concessão de crédito consignado ao INSS. Com o novo teto, os bancos oficiais poderão voltar a emprestar pela modalidade. Como todas as taxas estavam acima do teto atual de 1,66% ao mês, essas taxas na prática significam que as instituições suspenderam a oferta desse tipo de crédito. O levantamento do Banco Central já considerava a alta mais recente da taxa Selic. E sem aprovação da reforma do imposto de renda, que só deverá ser enviada ao Congresso após a votação do orçamento de 2025, a tabela progressiva fica congelada neste ano. Quem ganha mais de R$ 2.824, pouco menos de 2 salários mínimos, vai pagar o tributo. No fim de novembro, o governo tinha anunciado a intenção de elevar a faixa de isenção para R$ 5.000 na segunda fase da reforma tributária, que trata do imposto de renda. Em troca, o governo pretendia introduzir uma alíquota em torno de 10% sobre os rendimentos mensais acima de R$ 50.000, que compensaria o impacto fiscal do aumento do limite de isenção. Originalmente anunciada para tramitar junto do pacote de corte de gastos aprovado no fim de dezembro, a proposta ficou para este ano. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inconsistências nos modelos estatísticos da Receita levaram o fisco a rever os cálculos. Caso o Congresso aprove o orçamento em fevereiro, a proposta pode ser enviada no mesmo mês ou no início de março. Correspondente ao piso da tabela progressiva, a faixa de isenção foi elevada pela última vez em fevereiro de 2024, de R$ 2.640 para R$ 2.824. As demais faixas de tributação permanecem sem mudanças desde 2015. O projeto de lei do orçamento de 2025
enviado ao Congresso em agosto, não prevê mudanças na tabela do imposto de renda. Oficialmente, o limite máximo da alíquota zero está fixado em R$ 2.252,20. No entanto, para garantir a isenção para quem recebe até R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos, haverá um desconto simplificado de R$ 564,80 da renda, sobre a qual deveria incidir o imposto. Esse desconto corresponde à diferença entre os dois valores, o limite de isenção e 2 salários mínimos. A Receita Federal esclarece que esse desconto simplificado é opcional para quem tem direito a deduções maiores pela legislação atual, como dependentes, pensão alimentícia, gastos com educação e saúde. Nada vai mudar. Em novembro de 2024, a produção industrial nacional mostrou uma redução de 0,6% quando comparada a outubro, na série com ajuste sazonal. Este é o segundo mês da queda, período em que a indústria acumulou perda de 0,8%. Na série sem ajuste sazonal, que é um método estatístico que remove os efeitos que ocorrem em uma mesma época do ano de forma repetida, no confronto com novembro de 2023, o total da indústria cresceu 1,7% em novembro de 2024, marcando a 6ª taxa positiva consecutiva. Com isso, o setor industrial apontou crescimento de 3,2% nos 11 primeiros meses de 2024. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, avançou 3% em novembro, permanecendo com taxa positiva, intensificando o ritmo de expansão frente a resultados dos meses anteriores. No índice desse mês, verifica-se predomínio de taxas negativas, uma vez que as 4 grandes categorias econômicas e 19 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. A baixa de produção aconteceu principalmente pelo saldo negativo de admissões e desligamentos na indústria no Brasil. O saldo em novembro foi de menos 6 mil vagas de empregos. Um exemplo é a cidade de Petrópolis, que também teve um resultado negativo, com um saldo de menos 7 vagas preenchidas. Entre as grandes categorias econômicas, ainda em relação ao movimento deste índice na margem, bens de capital apresentou a taxa positiva mais elevada em novembro de 2024 e manteve a trajetória predominantemente crescente iniciada em dezembro de 2023. Os segmentos de bens intermediários e de bens de consumos duráveis também apontaram crescimento na produção em novembro e permaneceram com a sequência de resultados positivos iniciadas em junho de 2024. Por outro lado, o setor produtor de bens de consumo semi e não duráveis assinalou a única taxa negativa em novembro de 2024 e marcou o 3º mês seguido de queda, período em que acumulou perda de 2,1%. Apesar da queda da maioria dos serviços, em comparativo a novembro de 2023, a indústria cresceu 1,7%. No confronto com o igual mês do ano anterior, a atividade industrial, ao avançar 1,7% em novembro de 2024, marcou o 6º mês seguido de crescimento, mas com a expansão menos acentuada dessa sequência. Contudo, no índice desse mês permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. Entre as atividades, as principais influências positivas no total da indústria no comparativo de novembro de 2024 ao mesmo mês de novembro de 2023 foram registradas por veículos automotores, reboques e carrocerias, com 15,7%, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com 34,9% e máquinas e equipamentos com 14%. Por outro lado, ainda na comparação com novembro de 2023, entre as 7 atividades que apontaram redução na produção, as que mais apresentaram quedas foram indústrias extrativas com menos 4,4%, produtos alimentícios com uma redução de menos 4,3% e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis com menos 3,95%. E você vai ver depois do intervalo. Sorotipo 3 da dengue volta a circular no país e preocupa autoridades. Governo pagará R$60 mil a famílias de crianças afetadas pelo Zika. Exame para detectar doença rara em recém-nascido torna-se obrigatório. Infogripe indica sinal de queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição,
volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O sorotipo 3 da dengue registrou aumento em meio a testes positivos para a doença no Brasil, sobretudo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, do Amapá e do Paraná.
A ampliação foi registrada principalmente nas últimas 4 semanas de dezembro. O cenário preocupa autoridades sanitárias brasileiras, já que o vírus não circula de forma predominante no país desde 2008 e, consequentemente, grande parte da população está suscetível. Dados do Ministério da Saúde mostram que, ao longo de todo o ano de 2024, o sorotipo da dengue, que circulou de forma predominante no Brasil, foi o 1, identificado em 73,4% das amostras que testaram positivo para a doença. Uma projeção feita com base nos padrões registrados em 2023 e 2024 no Brasil e apresentada pela pasta, revela que a maior parte dos casos de dengue esperados para 2025 devem ser contabilizados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nessas localidades, é esperada uma incidência acima do que foi registrado ao longo do ano passado. Dados da pasta mostram ainda que nas últimas 4 semanas de 2024, 82% do total de casos prováveis de Zika identificados no país se concentraram no Espírito Santo, Tocantins e no Acre. E ainda falando sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, uma medida provisória que foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial autorizou o pagamento por parte do governo federal de uma indenização no valor de R$60 mil para famílias de crianças com deficiência causada por infecção pelo vírus Zika. Fica instituído apoio financeiro à pessoa nascida entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024, com deficiência decorrente de síndrome congênita causada pela infecção da genitora pelo vírus Zika durante a gestação. De acordo com o texto, o requerimento da indenização deverá ser feito ao Instituto Nacional do Seguro Social, sendo obrigatória a constatação da relação entre a síndrome congênita e a contaminação da mãe pelo Zika durante a gestação e da deficiência. A publicação cita ainda que o pagamento do valor não será considerado para fins de cálculo de renda mínima destinada à permanência da pessoa no cadastro único para programas sociais do governo federal, a elegibilidade para recebimento do benefício de prestação continuada e a transferência de renda do programa Bolsa Família. As despesas decorrentes do pagamento da indenização, segundo o texto, correrão à conta do programa orçamentário Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União. A medida provisória tem validade a partir do momento em que é publicada, mas precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado para se tornar lei. O prazo de vigência da MP é de até 120 dias. De acordo com o governo, o auxílio de R$60 mil será concedido como complemento à pensão mensal e vitalícia já assegurada, de um salário mínimo para crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. E ainda falando em saúde, o boletim Infogripe da Fiocruz indica sinal de queda no país dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo prazo e de curto prazo. No entanto, há sinalização de crescimento da tendência de longo prazo em 5 dos estados brasileiros em que há a incidência dos vírus que são causados pela síndrome respiratória aguda grave. O rinovírus permanece como o principal vírus responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas, enquanto a Covid-19 predomina entre os idosos. Segundo a Fiocruz, a incidência semanal média de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nas últimas semanas tem apresentado maior impacto nas crianças pequenas e em idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre os idosos a partir de 65 anos. O aumento de casos da síndrome entre idosos em diversos estados do Nordeste e do Norte sugere uma possível associação com a Covid-19. A prevalência de casos positivos nas últimas 4 semanas epidemiológicas foi distribuída da seguinte maneira: 7,7% eram influenza A, 4,9% eram influenza B, 13% vírus sincicial respiratório, 26,9% eram rinovírus e 41,3% eram Covid-19. Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 7,4% para a influenza A, 5,6% para a influenza B, 0,9% para o vírus sincicial respiratório, 9,7% para rinovírus e 74,1% para a Covid-19. E, gente, o exame clínico para identificar malformações dos dedos grandes dos pés, típicos da fibrodisplasia ossificante progressiva, a FOP, em recém-nascidos, passa a ser obrigatório durante a triagem neonatal nas redes pública e privada de saúde, com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS.
É o que estabelece uma lei sancionada pelo presidente da República na última quinta-feira em Brasília. O texto havia sido aprovado pelo Senado Federal no fim de 2024. A FOP, também conhecida como miosite ossificante progressiva, é uma doença rara de causa genética incurável e com incidência em 1 em cada 2 milhões de pessoas. Atualmente, estima-se que cerca de 4 mil pessoas no mundo convivem com o problema. A condição se caracteriza pela formação de ossos em músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos de forma progressiva, restringindo movimentos e podendo levar o paciente à imobilidade permanente. O processo de ossificação geralmente é perceptível na primeira infância, entre 0 e 5 anos, afetando os movimentos de pescoço, ombros e membros. Os pacientes podem ter dificuldades para respirar, abrir a boca e até para se alimentar. Pessoas com FOP nascem com o dedo maior do pé mal formado bilateralmente, sendo que aproximadamente 50% também têm polegares mal formados. Esse é um sinal importante para a doença e especialmente útil no exame do recém-nascido. Outros sinais congênitos incluem má formação da parte superior da coluna vertebral e um colo do fêmur anormalmente curto e grosso. A FOP não tem cura. Os cuidados multiprofissionais e alguns medicamentos são oferecidos de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde e podem amenizar os sinais, sintomas e inflamações. E agora falando em política, o prefeito Neto, de Volta Redonda, afirmou que vai acabar com o sistema de contratação por meio de recibo de pagamento autônomo, o RPA. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Laura Passi, do Correio Sul Fluminense. Olá a todos que nos assistem. O prefeito Antônio Francisco Neto, do PP, anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 9, que vai instituir o sistema de contratação via RPA para os funcionários dos hospitais da rede municipal e das funerárias a partir do dia 1º de fevereiro. O objetivo, segundo o prefeito, é iniciar a transição ainda este mês e concluir o processo em janeiro. A medida afastará cerca de 300 servidores da Prefeitura de Volta Redonda que atualmente são contratados por RPA e não possuem benefícios trabalhistas como férias e o 13º salário, entre outros. Laura Passi, de volta ao estúdio. E o prefeito Neto fez ainda outro anúncio. Nenhum funcionário público terá uma remuneração menor do que R$ 2.000 mensais a partir do mês de fevereiro. Os anúncios foram feitos na entrevista semanal que o prefeito concede ao programa do jornalista Diário de Paula, na rádio Sintonia do Vale. Sobre o aumento salarial, o município vai seguir o índice da inflação. Laura, muito obrigada por suas informações e sua participação. E você vai ver depois do intervalo. Mega Sena não tem ganhador e prêmio acumula e vai a 16 milhões de reais. Agenda Cultural traz dicas do que fazer neste fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2813 da Mega Sena, que foram sorteadas na noite de quinta-feira no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado agora em R$16 milhões. Os números sorteados foram 10, 21, 32, 38, 51 e 58. A Quina teve 26 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 82.554,02. Já a quadra registrou 2.312 apostas vencedoras, com um prêmio de R$ 1.326,25 cada uma. O concurso 2814 será realizado neste sábado. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite no horário de Brasília do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. E o jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Gente, hoje é sexta-feira, claro, vocês já sabem, é dia de agenda cultural. Então vamos às dicas que a repórter Ana Beatriz Tomás separou pra gente se divertir nesse fim de semana. E começamos a edição da Agenda Cultural desta sexta-feira, falando do Centro Cultural Sesc Quitandinha, onde está rolando uma programação especial. Neste domingo, às 11 da manhã, terá as Férias Mágicas, contação de histórias e sala das crianças. Toda a programação é gratuita e livre. A colônia de férias SESI está com as inscrições abertas para receber crianças durante as férias escolares. Será oferecida uma programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e de lazer, com turmas divididas por faixa etária. Para crianças entre 4 e 14 anos, a colônia garante dinâmica e atenção nas atividades. A colônia acontece entre os dias 13 e 31 de janeiro, de 1 da tarde às 5, no SESI Petrópolis. E no Hiper Shopping, hoje tem banda Soul Piper, às 19 horas. Amanhã tem banda Ultra Hats, também às 19 horas. E está rolando também, todos os dias, uma feira de livros, nas sextas e sábados. E está tendo colônia de férias infantil, em parceria com o SESI. Toda a programação é gratuita.
No Shopping Vilarejo, os apaixonados pelos pássaros têm um programa perfeito a partir de hoje, seguindo até o dia 2 de fevereiro, quando será inaugurada a exposição A Fotografia nas Asas de uma Paixão. A mostra celebra a trajetória da fotógrafa e médica veterinária Odete Araújo no universo da observação e cuidado com pássaros. A abertura da exposição acontece às 17 horas, com um bate-papo promovido pelo Sopef Fotoclube, no auditório do Shopping Vilarejo, e toda a programação é gratuita. E também no Shopping Vilarejo, neste sábado, acontece a primeira oficina do Graffiti Play Lab, que une arte e tecnologia em atividades lúdicas para crianças de 6 a 12 anos. Gratuitas e interativas, as oficinas são conduzidas pelos professores de grafite, uma referência na cidade, com 12 cursos voltados para as áreas de arte, design, animação e arquitetura. As oficinas acontecerão na área da Praça da Lua, das 2 às 3 da tarde. As inscrições devem ser feitas presencialmente, mas é preciso ficar atento, porque há limite de vagas. As oficinas acontecem nos 3 sábados de janeiro. Mas para quem prefere o escurinho do cinema, o Cinemax Petrópolis está com alguns filmes em cartaz. Na unidade do Shopping Estação, há sessões para assistir Baby Girl, Sonic 3, Mufasa, Moana 2 e Nosferatu. Já na unidade do Bauhaus, há sessões para assistir Chico Bento, O Alto da Compadecida 2, White People, Wrong Place e Interestelar. Mais informações estão disponíveis em cinemax.com.br. A Agenda Cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima. Dica boa a gente sabe que tem, mas antes de se programar, claro, a gente precisa saber como vai estar o clima. Então vamos à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. A Ana trouxe as dicas aqui do que fazer na Agenda Cultural, mas agora ela está ao vivo aqui com a gente para trazer as informações sobre o clima nesse fim de semana. Ana, tudo bem? Boa tarde. Mais um fim de semana chegou. E aí, como é que vai estar a previsão do tempo? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos às dicas para nos programarmos para a época mais esperada da semana, né? O fim de semana. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, há possibilidade de chuvas para este fim de semana em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, o sábado amanhece com muita nebulosidade e chuva isolada. À tarde, pancadas de chuva que permanecem até a noite. Os termômetros variam entre mínima de 12 e máxima de 24 graus. Já no domingo, estabilidade nas temperaturas que variam entre mínima de 12 e máxima de 24 graus e também pode chover. Em Teresópolis, o sábado será de chuva logo pela manhã. À tarde, pancadas de chuva e noite chuvosa. O dia será de sol entre muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. No domingo, a previsão de chuva permanece e vão variar entre mínima de 11 e 24 graus as temperaturas. O sábado em Petrópolis também será de chuva. O dia será de muita nebulosidade e elevação na temperatura, que vão variar entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. No domingo, a máxima volta a cair e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 24 graus. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas. Em Paraíba do Sul, a previsão do tempo será de queda na temperatura mínima e elevação na máxima. O dia será de muitas nuvens e possibilidade de chuva durante todo o dia. Nos termômetros, as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. No domingo, mínima de 16 e máxima de 26 graus, com céu entre nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Já em 3 dias, o calor vai voltar à cidade neste sábado. O dia será de sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada na parte da manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. As temperaturas vão variar entre mínimas de 16 e máxima de 30 graus. No domingo, muita nebulosidade e possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas. Nos termômetros, as temperaturas variam entre mínimas de 18 e máxima de 28 graus. Então, Rafa, dá para aproveitar, mas naquele mesmo esquema, guarda-chuva na bolsa.
É isso aí, Ana. Esquema normal do verão, né? Guarda-chuva na bolsa. Mas a gente repara aí que algumas das cidades, que são as cidades mais frias aqui da nossa região de cobertura, as temperaturas caíram bem, hein? Olha, as mínimas estão perto ali dos 10 graus. Mas claro, a gente sabe que tá sempre abafadinho, mesmo antes da chuva. Então, Ana, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas amanhã a gente volta com um resumo do que foi notícia nesta semana. Eu espero por vocês, um ótimo fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.